Nosso grupo ficou encarregado de falar sobre o trabalho escravo. O trabalho escravo contemporâneo é o trabalho forçado que envolve restrições à liberdade do trabalhador, onde ele é obrigado a prestar um serviço sem receber um pagamento ou receber um valor insuficiente para suas necessidades. E as relações de trabalho costumam ser ilegais. Diante dessas condições, as pessoas não conseguem se desvincular do trabalho. A maioria é forçada a trabalhar para quitar dívidas, muitas vezes contraídas por um ancestral. Estima-se que existam no mundo entre 12 a 27 milhões de pessoas escravizadas de diversos ramos da indústria, serviços e agricultura. Em geral, os escravos provêm de regiões muito empobrecidas, com pouco acesso à educação e saúde e ao crédito formal. São locais onde as leis de proteção são fracas ou sua aplicação é restrita, de forma que a ação dos aliciadores é facilitada. São jovens, a maioria do sexo feminino. Muitos são forçados a se deslocar de sua região de origem em busca de oportunidades e são aliciados para este tipo de trabalho. A escravidão ocorre em estados fracos ou corruptos. Regimes autoritários podem favorecer ou até mesmo estimular a escravidão. Um exemplo é a Segunda Guerra Civil Sudanesa, quando as milícias receberam apoio do governo para escravizar a população. Existem mais de 300 tratados internacionais pelo fim do trabalho escravo e comércio de pessoas, e mais de 12 convenções mundiais de combate à escravidão contemporânea. Entretanto, o problema persiste diante da condição de miséria em que vive grande parte da população mundial. Como uma pessoa se torna um trabalhador escravo? Uma pessoa se torna um trabalhador escravo quando ela possui poucos recursos financeiros, precisa de um trabalho para sustentar a sua família. Um salário decente, e são essas pessoas que os gatos começam a se aproveitar, onde o trabalhador é convencido pelo gato a trabalhar para ele com falsas propostas de emprego. As pessoas passando necessidades acabam aceitando as propostas. Ao chegar ao local de trabalho, o trabalhador percebe que as condições de trabalho são distintas das prometidas pelo gato, que seriam no caso de trabalho escravo. Os trabalhadores escravos vivem em um local precário, com alimentação inadequada, sem água potável e sem cuidados médicos. Enfrentam frequentemente trabalhos exaustivos, até maus tratos e violências físicas. O trabalhador, após perceber que caiu em uma enrascada, não consegue ir embora, porque em muitos casos o patrão retém seus documentos e cobra dívidas de valores altíssimos e ilegais, e com isso o valor da dívida é descontado todo dia no seu baixo salário. Nesse caso, ele fica sem dinheiro para deixar o emprego e voltar para a sua casa. Em casos que o trabalhador consegue fugir da exploração correndo riscos, assim podem denunciar sua situação em órgãos do governo ou associações de sindicatos. Assim, esses órgãos competentes resgatam os trabalhadores escravizados. Assim, livre, o trabalhador recebe pagamento pelos seus direitos. O trabalho escravo não é caracterizado por meras infrações trabalhistas. Ele é um crime contra a dignidade humana. No Brasil, o trabalho escravo é definido pelo artigo 149 do Código Penal da seguinte maneira: são elementos que caracterizam um trabalho análogo ao de escravo. Condições degradantes de trabalho, incompatíveis com a dignidade humana, caracterizadas pela violação de direitos fundamentais, colocam em risco a saúde e a vida do trabalhador. A jornada exaustiva de trabalho, o trabalhador é submetido a esforço excessivo ou sobrecarga de trabalho e que acarreta a danos à sua saúde ou seu risco de vida. Trabalho forçado, manter a pessoa no serviço através de fraudes, isolamentos geográficos, ameaças e violências físicas e psicológicas. E servidão por dívida, fazer o trabalhador contrair ilegalmente um débito e prendê-lo a ele. O Brasil foi a última nação do mundo ocidental a abolir o trabalho escravo, de forma oficial. No entanto, em termos práticos, esse problema continua a existir nos dias atuais. Apesar de o Brasil registrar recentes avanços no combate um trabalho escravo de forma definitiva, ainda há muitos problemas que ainda precisam ser diagnosticados e erradicados. E ainda existe um grande número de pessoas vivendo em condições subhumanas de trabalho.